Olá pessoal, boa tarde, nós estamos aqui em mais um Papo da Educação. Hoje um Papo da Educação para mim muito especial. A gente tem feito algumas conversas com pessoas para falar do ponto de vista de educação, do que elas fazem, quais eram os seus sonhos, o que ela está fazendo e como isso pode contribuir com a educação de vocês. E aqui a gente está muito conectado com muitos jovens participando, a gente está aqui na TV Educação, estamos transmitindo nas redes sociais e especialmente no aplicativo Centro de Mídias. Eu estou acompanhando aqui o chat com uma galerinha que está aqui já perguntando. Eu nem falei o entrevistador aqui, a galera já está mandando um monte de pergunta. E eu queria dizer, primeiro para você que está aí no Centro de Mídias, neste momento a gente está de férias, então não tem uma aula específica ainda para o 6º ano, para o 7º ano, então é um canal conjunto com todo mundo, a galerinha que está aí no Centro de Mídias, é para todos participarem nesse momento. E por isso que a gente está fazendo esse tipo de programação. Daqui uns dias a gente vai ter novidade. Mas hoje o nosso convidado aqui, ele é um dos caras mais premiados, certamente, do esporte brasileiro. Dentro da sua área, ele já foi recordista do X Games de medalhas, dono de 8 títulos mundiais. Ele já foi eleito 7 vezes o melhor skatista do ano e foi o ganhador do prêmio Laureus, que é o Oscar do esporte mundial, como melhor atleta radical. Eu estou muito honrado porque eu sou fã do cara também, sempre assisti, tive a oportunidade de ver muitas vezes ele ganhar ao vivo pela televisão, eu vendo a televisão, lógico, né? Mas ter você aqui, Bob Burnquist, é um grande prazer, seja muito bem-vindo para interagir aqui, é uma grande honra ter esse papo da educação com você. Obrigado, secretário, que é isso. Obrigado pela introdução aí, muito bom falar com vocês. Acho que todos esses títulos aí que você mencionou, eu acho que o valor deles para mim agora está vindo nesse momento de poder ajudar, né, e tentar retribuir aí tanta conquista, coisa boa que Deus me deu, né, e deu essa força para fazer. E agora a gente poder bater um papo aí e levar essa juventude, né, e todo mundo para a gente fazer aí, se juntar nesse momento difícil, né, para poder fazer parte da solução. Acho que é para isso que eu estou aqui. Então, obrigado pelo espaço. Valeu, Bob. Seja muito, muito bem-vindo. A gente tem muitas perguntas. Eu trouxe uma, eu queria só contar rapidamente. Para você que está nos assistindo a primeira vez, ou para o Bob, a gente criou o Centro de Mídias, especialmente focado neste momento para apoiar na pandemia. É lógico que a gente tem muitas dificuldades, muitos desafios, mas a gente criou o aplicativo, a gente está patrocinando a internet, Bob, para que aquelas pessoas que não tenham condição de acessar com uma internet própria possam estar entrando. A gente está tentando inovar muito nesse sentido, trazendo a TV Educação como uma forma, mas tem uma coisa que é muito importante sempre deixar claro, a gente não abre mão do menino, do professor dentro da escola. Ter todas as nossas crianças, jovens dentro da escola é fundamental. Enquanto não dá, por conta da pandemia, e a gente precisa estar unidos nesse momento para enfrentar tudo isso, a gente também precisa chegar com alguma ajuda. E depois a tecnologia pode complementar muita coisa. Então aqui a gente tem possibilidade de interagir com 200 mil professores, 3,5 milhões de estudantes que estarão conectados, especialmente ao longo desses meses e de anos, porque, de novo, vai ser forma complementar, tendo aula com youtubers, com professores da nossa rede, criando conteúdos diferenciados, estamos aprendendo, estamos iniciando, então, tudo isso é uma novidade. Eu queria começar, então, já que a gente está usando aqui a tecnologia, Bob, eu acho Ronaldo, que eu queria te ouvir para entender como é que foi seu primeiro contato com o esporte, como é que o Bob Burnquist foi na escola, como é que era esse momento lá desde criança? Primeiro, ótima iniciativa, né, sobre a internet e tentar, né, conectar o mundo. Acho que isso é importante, porque a gente, nesse momento isolado, uma forma da gente estar conectado é justamente podendo estar aqui interagindo pela internet, aprendendo, continuando o aprendizado, sabendo da importância que é o calor humano. A gente sente falta, com certeza, é muito importante esse toque pessoal, então a gente não vê a hora de poder interagir, né, e estar nas salas de aula. Agora, você me perguntou como eu era, né? Eu
como toda criança, quando eu encontrei o skate, eu absolutamente me apaixonei e só queria saber disso. Então, em detrimento de todo o resto, escola, né, tudo, eu só queria saber de andar de skate. E, obviamente, vai evoluindo, eu fui crescendo, e eu fui entendendo e aprendendo a gostar de ler, mas entendendo que, assim, para mim, a educação, elaboração, administração de patrocínios, interações, eu sabia que era importante eu estar focado e me educando, né? Então, assim, eu cheguei a repetir de ano, para você ver a maluquice na minha cabeça, porque eu não fui para recuperação, né? Eu simplesmente fui andar de skate. Hoje eu olho isso e falo assim, cara, perdi um ano da minha vida, né? Deu um salto, assim, por uma questão completamente imatura, né? Então a gente vê a necessidade e a importância, por isso que eu sempre tento frisar que andar de skate é ótimo, fazer as coisas que a gente gosta é ótimo, só que sem a gente ter uma base, a gente vai lá na frente ser enrolado de alguma maneira. Então, graças a Deus, eu estudei, meu pai me ensinou inglês, né? Minha família do meu pai é americana, então eu cresci com as duas línguas, né? Tipo inglês e português. Então, isso me deu um salto enorme para eu poder me comunicar, interagir, crescer, né? E administrar os meus patrocínios, né? Hoje em dia, lidando com as minhas empresas. Então, isso aí, hoje eu vejo, né? E eu tento passar que, igual a minha mãe falava, que a sua hora vai vir, né? Fica, né? Tem que fazer isso, tem que ir para a escola, tem que estudar, aquele papo que a gente, né? Mas realmente foi uma época que eu dou graças a Deus que eu achei o skate também, né? Porque o skate ele me manteve na linha reta, né? Por mais que eu repeti o ano por causa dele, eu também estou vivo hoje e no meu caminho por causa dele. Então eu sei que ele me levou, ele me deu algo, me apaixonei por algo na vida, e minha mãe viu uma forma de me educar. Então, se eu ia mal na escola, ela tirava o skate. Isso, minha atenção, eu tô te ouvindo, né? Então, é aquela coisa. Então, a gente tem que achar algo que a gente se apaixona e para mim foi o skate. Legal. Bob, eu vou começar já a mesclar, que tem um monte de perguntas chegando aqui. E aqui tem a Isabelle, aqui no nosso aplicativo do Centro de Mídias, ela mandou uma pergunta que quer saber quando que você começou a andar de skate. Teve alguma idade assim que você começou assim, você lembra? E a Jéssica, e é legal, duas meninas aqui começando as perguntas, olha, a Jéssica quer saber se demorou para o Bob ser premiado, como é que foi essa trajetória? Então, quando é que você começou? A Isabelle quer saber, e como é que foi essa trajetória até chegar nessa vida profissional? Hoje todo mundo conhece o Bob, mas lá no início, como é que foi para chegar lá? Porque não é fácil, né, Bob? Sim, obrigado pelas perguntas. Eu tenho uma história que molda até hoje a minha forma de agir ou competir. Eu comecei a andar com 10 anos de idade, eu emprestei uma bola de futebol do salão para um amigo meu, e aí ele perdeu a bola, eu não sei onde estava, mas era um grande amigo, não tinha essa, estava na casa dele, ele, não sei onde está aquela bola, pode levar esse skate. Era um skatinho de fibra, e aí eu levei para casa e fiquei andando com aquele skatinho na sala. Então eu troquei por uma bola de futebol, eu tinha uns 10 anos de idade mais ou menos, e ali foi o meu primeiro contato. Quando eu fiz 11 anos, eu pedi pro meu pai de aniversário um skate, ele me deu um skate, só que ele não me deu um skate montado. Ele comprou as peças separadas, e aí no dia do meu aniversário a gente montou o skate junto. Ele também não sabia montar, então a gente foi lá e montou tudo, né? Todas as peças separadas. Então foi uma experiência bacana, porque não foi assim, toma o skate aí, né? A gente teve o dia junto, eu lembro até hoje, foi incrível. E aí o tempo foi passando. Na minha primeira competição, né, eu andava na Ultra Skate Park, na Avenida Morumbi, e ali eu comecei a interagir com meus amigos, e a gente evoluiu ao ponto de poder fazer uma competição. A gente foi para Atibaia, e aí eu competi no meu primeiro evento, né, era de idade e tal, e ganhei. Tinha 12 anos de idade. Então, o primeiro evento que eu competi, eu ganhei. Né? Então, saí de lá, falei, isso aqui tá fácil demais, né, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, não tem problema nenhum. No evento seguinte, eu fui competir e fiquei em 32º. Aí competi com a galera mais, né, amadores da idade, e fiquei quase em penúltimo. Aquilo me arrasou, né? Óbvio, né? Então, primeiro eu achava que estava fácil, aí agora eu vi a realidade, né? Então, aí no terceiro evento, fui com meu pai, e aí, ao invés de eu correr seriamente, eu corri
meio que brincando, zoando, fazendo manobra. Estava com medo de seguir sério e não me dar bem, né? Ou dessa maneira não importava, né? Tipo, eu estava zoando mesmo, então. E aí eu saí da competição e meu pai, a gente andando pro carro, meu pai não falava comigo, eu não estava entendendo por quê. Aí eu falei, pô, pai, por que você não tá falando comigo? Ele, olha só, ele virou e parou e falou assim, ó, eu não me importa se você quer ou não quer competir, mas se você faz eu sair lá de não sei de onde, a gente vem até aqui a competição, e aí você vai agir assim, próxima vez você pega e fala, não, a gente vai fazer outra coisa. Não tem, né? E aquilo me marcou, fiquei chateado, obviamente, né? Eu não entendi na hora, mas aquilo me deu, né? Passou um tempo, né? Na próxima competição, aí eu parei e pensei, falei assim, não, eu só vou competir se eu tiver com muita vontade. Isso ficou assim até hoje, né? Tanto é que eu tenho desde os meus históricos de medalhas que eu ganhei com o braço quebrado, com fraturas, foi justamente por ter que colocar 110%, né? Se eu estava competindo, eu não queria saber, só se realmente quebrei o pé e não tem como andar, e aí eu parava, né? Mas assim, era uma coisa que isso ficou. Então, esses 3 eventos me moldaram, né? E me deram essa força, porque, né? A expectativa a gente cria e a experiência entrega, né? E aí a gente, né, se forma. Então, essa é a minha história. Legal. A prof. Li Moraes está dizendo aqui que achou bem legal você mostrar essa importância de estudar, focar na escola, porque às vezes as pessoas olham assim, nossa, o Bob ganhou tudo, super sucesso, então caiu do céu, tudo. Você está dando alguns exemplos legais de perseverança, porque ninguém chega num lugar desse sem uma perseverança, seja em qualquer área, né? Mas eu queria te trazer um pouquinho, já daqui a pouco a gente volta para o teu mundo. Quando eu tive uma conversa com o Bob outro dia, a gente estava falando de projetos e tal, mas eu queria te perguntar como é que ficou, quando você se apaixonou pelo skate, como é que ficou sua relação com a escola? Eu sempre dou exemplo de, por exemplo, lá na matemática, o quão importante é a matemática para quase tudo que a gente faz na vida, né? E as pessoas, às vezes, olha lá o moleque que está sonhando em ser skatista, a menina que está sonhando em ser skatista, diz, eu não preciso estudar matemática porque eu quero ser skatista, eu quero ser igual o Bob. Como é que era o Bob nessa... Como é que você ligou o esporte na matemática, no que você gostava, Bob? Eu acho que isso é super legal de falar. Com certeza. Não, inicialmente, né, aquele momento inicial de achar o skate, eu não queria saber de mais nada. Então, óbvio que para mim escola não existia, eu queria skate. E depois, obviamente, também é pela minha idade, né? Aí eu fui crescendo, fui amadurecendo. Eu cheguei a aprender a gostar de ler, e aí eu falo, né, a importância dos professores. As matérias que eu gostava dependia do professor. Então, eu podia até gostar um pouco de matemática, mas se o professor não era legal, cara, eu já não queria nem saber da matéria. Né, aí eu peguei um professor de história, que é muito bacana, né? Eu não gostava de ler, mas eu peguei um professor de história que, cara, tipo, ele mudou minha visão, assim, a forma que ele falava com a gente. Aí eu falei assim, cara, que cara legal, né? Eu vou pegar e ler esse livro aí que ele tá falando. E aí, aquilo bateu e eu vi que aí rolava um aprendizado, eu tinha como aplicar, né, o que eu estava lendo, e eu comecei, aí eu não parava, eu fiquei uma máquina de leitura, até hoje eu amo ler, né? Não é só telefone, o livro ainda existe na minha vida, né? Então, assim, por causa desse professor, né? E eu tinha um outro professor de matemática incrível, né? O cara, ele era, eu chamava ele de Mr. Magoo, mas ele era tão certo, rígido, mas ao mesmo tempo você via que era uma pessoa boa. Pô, se você estava na frente da sala de aula, você chegava e ele, se tivesse em pé, fora. Eu posso ir no banheiro? Pode, vai e não volta. Era assim, a gente chegava a rir dele, né? Mas assim, era um cara tão... E aí eu peguei essa vontade de aprender matemática. Isso saiu também o interesse pela geometria. A geometria, obviamente, por causa das rampas, eu sempre quis ser arquiteto, né? Eu acho que se eu fosse seguir, falei, não, eu gosto dessa matéria, matemática, geometria, né, das exatas, apesar também de amar filosofia. Eu acho que tenho uma frente de várias frentes aí. Então, aí isso foi meio que quando eu fui aprender a gostar de ler, eu percebi também que andar de skate apenas enchia o saco. Então, assim, eu pegava durante as férias, eu tinha o tempo inteiro para andar de skate, andava o máximo que não aguentava mais. E aí eu sentia falta dos meus amigos, sentia falta da interação da escola e tal. E aí quando aparecia a época das aulas, eu andava de skate com mais intensidade, porque eu tinha a minha hora de estudar, eu tinha a hora da escola, e depois quando chegava a hora de andar de skate, eu aproveitava o máximo.
Então, foram fases diferentes, né? Mas realmente, assim, foi chegar mais ou menos próximo, assim, da sexta ou sétima série, assim, que eu comecei a entrar um pouco mais no eixo. Legal. Quando é que você começou a projetar essas pistas, né? Você tem até pistas na sua casa, mas você tem pistas, assim, monstruosamente grandes, assim, para gente que não anda ainda, né? Eu não tive a mesma perseverança que você, mas como é que foi desenvolver, que tu fez algumas das pistas que você tem aí, né? Como é que foi isso? Porque no final das contas, você voltou para a geometria da escola para fazer isso, né? Pois é. Não, mas olha, secretário, você não teve a minha perseverança, mas você teve a tua, porque acho que para estar onde você está, né, também tem que seguir firme. Então, assim, meu sonho de construir pista, né, vem de muito tempo. Então, às vezes, de aprender manobras novas, ou você pegar os obstáculos, juntar e aí botar uma criatividade em volta, né? Isso no nível, você está meio que misturando o que você tem, olhando a arquitetura na rua, né, como um skate street que a gente chama. A gente olha uma escadaria, olha um corrimão, a gente enxerga diferente. Cada skatista vai enxergar diferente. Então a perspectiva muda. Então nessa perspectiva, aprendendo a andar, né, em transições, em pistas, aí você vê que existe evolução de design, de como você constrói uma rampa, né? Ela não precisa ser daquele jeito, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser um looping, ela pode ser um looping aberto, pode ser uma pista em forma de parafuso, né, uma mega rampa, você salta com mais distância, você começa a evoluir e você começa a enxergar coisas diferentes. Então, assim, a minha primeira pista mesmo foi um sonho que foi interrompido, que eu morava ali na ZN de São Paulo, ali do lado da Avenida Mirim, e aí meu quarto era uma sacada, né? E aí eu peguei e queria montar uma mini rampa nessa sacada. Peguei os amigos, não falei com a minha mãe, falei que ninguém, saí pegando madeira e saí montando. E aí na hora que eu fui abrir a porta, que era muito antiga, né, era uma casa linda, né, a porta toda desenhada de madeira e tal, eu não estava fechando por causa da rampa. Aí eu peguei e cerrei a porta. Cerrei a porta e agora a porta fechada e tal. Cara, só sei que quando eu cheguei para finalizar a rampa, minha mãe viu, né, ela falou: o que você está fazendo? Na hora de cerrar a porta, porque eu até vi o que eu estava fazendo, mas na hora que eu cerrei a porta, acabou. Ela falou: não, parou tudo, não vai rolar, acabou. Então aquilo ficou em mente, né? Foi assim, eu quase terminei, né? Eu quase consegui. Então, aí, quando eu fui para os Estados Unidos, né, ganhei meu campeonato internacional em 95, aí comecei a ir mais para a Califórnia, eu imaginei que agora eu quero finalizar esse sonho, né? Então, eu comprei ali a Dreamland, que eu chamo hoje, né, a Terra dos Sonhos para mim, para montar uma rampa. E ali foi o primeiro complexo que eu desenhei de fato, né, para poder, enfim, com muitos obstáculos que não existiam antes, né? E aí, dali em diante, eu ajudei a construir, desenhar muitas rampas de campeonatos, de X Games, enfim, né, de eventos, mas foi nessa vontade de criar coisas novas e nesse interesse pela geometria. Aí. Legal. Bob, tá chegando tanta pergunta aqui de estudantes, eu até estou abandonando as minhas aqui, vou deixar de lado, porque tem muita galera aqui mandando perguntas, e perguntas muito legais. Então eu vou dar uma focada aqui para a gente poder responder algumas delas aqui. Uma é a Ana Gabriela, ela quer saber quem influenciou o Bob skatista. Quem é que te influenciou como profissional? E, aliás, é uma pergunta legal, porque você é conhecido por ter criado um dos movimentos, hoje muito usado, o switch, né? A troca de pés, né? Isso foi lá na década de 90, né? A gente está falando de muito, muito, muito tempo. Isso hoje é comum, né, entre os profissionais, mas na época não era. Então, aproveitando essa pergunta da Ana Gabriela, é legal você comentar aí como é que foi essa criação do switch, enfim, na época, porque tem muita inovação no skate, isso é uma coisa muito legal de falar. A gente acha que inovação é tecnologia, não sei o quê, mas é muito legal dessa inovação. Mas certamente você deve ter, naquela época lá, algum skatista, alguém que te influenciou muito. E a Elo, ela quer perguntar, talvez tu já tenha respondido, mas a Elo está perguntando aqui, como é que você escolheu essa profissão? Então, como é que você levou a isso aí? Vamos lá. Rapidamente pela última, que acho que ela é mais rápida.
o skate me escolheu, né? Na verdade, no dia que o meu amigo perdeu a bola de futebol, que eu emprestei para ele, o skate veio na minha vida. Foi uma coisa que eu fui comprar, né? Foi assim, tem esse skate aí. Então, assim, o skate me escolheu, né? E assim que eu subi em cima dele, a liberdade que eu tinha de expressão, obviamente joguei handball, joguei futebol, né? Estudei no Magno, na época que a gente competia entre as escolas, né? Joguei o handball lá. E aquela coisa em equipe, eu acho que é sempre muito rebelde, querendo me expressar e tal, e quando o skate apareceu, eu tinha essa identidade pessoal com ele, e era uma decisão, escolha individual, né? Então isso aí ficou comigo. Agora, a minha inspiração, no começo, primeiro que, assim, os nossos amigos à nossa volta, quando a gente está, né, todas as pessoas que estão diretamente, né, envolvidas, muitas vezes na escola, são os colegas da sala de aula e tal, né, e a gente vai andando junto, vai evoluindo. Então, amigos na época, não necessariamente skatistas profissionais bons, mas andavam melhor que eu, e aí você vai, né, evoluindo. Agora, Léo Caquinho, quando eu era bem moleque, ele era um dos skatistas da URG, ele era um que me inspirava, porque ele também era criança, andava muito, né, e já tinha uma habilidade avançada, então eu me espelhava bastante nele. O Lincoln Ueda, que hoje, né, a gente anda muitos anos junto, era uma inspiração também, não só como skatista, mas como ser humano, uma pessoa extremamente do bem. Eu achava incrível, ele tratava, a gente conversava e tal, e ele era uma estrela já, um profissional, e aí eu imaginava que o cara não queria querer falar com você, e aí ele demonstrou que também não tinha essa, então isso me inspirou muito, e foi evoluindo. O Danny Way, aí os americanos, os vídeos, o próprio Tony Hawk, né, até hoje me inspira justamente pela continuidade intensa dele, né, hoje ele está com 51 anos, né, andando muito de skate, evoluindo, aprendendo manobra, então acho que isso daí é uma coisa que fica junto. Mas a evolução do skate, o lado do switch, aprender coisas novas, vocês veem, a minha vontade de andar é aquele sentimento de você pensar em algo novo e criar, né, e você conseguir executar. Então, de repente, lá atrás era pular um cabo de vassoura de ollie, né, vamos dizer, mas aquilo foi algo que eu nunca fiz, então esse sentimento ficava comigo. Hoje em dia, pode ser uma manobra mais complexa, mas o sentimento é igual. É quando você faz algo que você nunca fez, é um sentimento de gratidão, de satisfação muito grande, e você quer sentir aquilo de novo. Então, o skate ele é constante, evolutivo por causa disso, porque a criatividade é infinita, né? É uma questão de como você enxerga. Então, essas são as minhas... E é isso, a minha inspiração às vezes também não é nem skatista, às vezes o Matt Hoffman da bicicleta, né, do BMX, o Matt Hoffman é um cara incrível, o Travis Pastrana da motocicleta, pensam completamente diferentes, então a gente se identifica às vezes, né, em outras atividades. Legal. Bob, tem aqui uma pergunta que foge um pouquinho aqui do skate, mas que acho que influencia demais, né? Você tocou ali que a sua família, você tem uma parte da família que mora nos Estados Unidos, que é americana, que te ajudou muito com o inglês. E aqui o Felipe Ferri está perguntando se você gostava de estudar inglês. E eu acrescento a isso, o quanto que o inglês, porque nós entendemos que o inglês hoje é uma língua muito importante. Lógico que cuidar da nossa língua é fundamental, e os jovens que estão nos assistindo aqui têm que aprender muito bem a língua portuguesa. Mas quanto, além de que a pergunta do Felipe, se você gostava de estudar inglês, o quanto que ele foi importante para você chegar numa carreira profissional assim, como é que isso foi, o quanto isso foi importante para você na sua carreira? Sim, extremamente importante. Na verdade, assim, o inglês, para eu poder entender e responder a pergunta, eu preciso de falar de uma língua que eu não tinha contato. Então, assim, teve uma época que eu estudei no São Bento, ali no centro de São Paulo, e aí a gente tinha aulas de francês. Então, não gostava. Não sabia, eu não gostava. A aula de inglês, amava. Era fácil para mim. Eu já falava inglês. Então, eu ajudava os meus amigos. Então, não tinha muito segredo. Mas o francês era difícil. Então, eu entendia que, assim, é muito estressante, difícil você aprender outra linguagem. Inclusive, a geometria é uma linguagem. A matemática é uma língua, né? Então, assim, é difícil você... A física, né? A química, toda aquela... Isso aí as pessoas falam essa língua. Mas, para isso, você precisa, né, estudar e querer se entender. Agora, lógico,
o inglês hoje em dia, com o inglês e o português, eu falo com a maioria do mundo. Eu viajo o mundo, eu não preciso de falar com ninguém, não preciso pedir ajuda com ninguém. Eu falo com quem for, né? Até o espanhol a gente arrasta por causa do português, então você começa você consegue interagir com muitas pessoas. Mas inicialmente o inglês para mim era uma coisa mais tranquila, né? Eu aprendia em casa, meu pai ele falava inglês comigo, minha mãe em português, né? Então quando eu comecei a realmente aprender a gostar de ler, eu entendi que para eu poder fazer as entrevistas em inglês e em português e poder conversar e falar, né, eu precisava de estar com a leitura em dia. Então, hoje em dia, eu leio um livro em português, um em inglês, ou 2 em português, se estiver interessante, depois eu leio outro em inglês, eu continuo, né, para não perder e aprender, né, porque a gente consegue cada vez mais evoluir. Então, eu mantenho nessa maneira, porque senão eu fico muito tempo lá, daqui a pouco eu tô falando sotaque de gringo, não tô falando português direito, tô falando tudo errado, né, mas é porque eu tô muito tempo nos Estados Unidos. E a mesma coisa lá, não quero falar o inglês errado, é um gringo, tudo bem, né? Então, eu acho que assim é importante. E sem o inglês hoje, realmente fica muito mais difícil. Então, a galera que puder. E o conselho que eu tenho, às vezes até no ensino, na educação, eu não aprendi o inglês porque, né, eu tinha que ir lá aprender o The Books on the Table, né? Tipo, não era... Eu aprendi inglês porque eu queria ler revista de skate. Eu queria saber sobre os assuntos de lá. Então, às vezes, de repente, é um conselho aí para os professores de inglês, que de repente procura entender o que os alunos, porque às vezes o ensino ele é generalizado, mas é muito importante que cada pessoa é muito diferente, né? Então isso é muito importante a forma, acho que isso é uma coisa da educação que é uma evolução nossa de entender que todos somos diferentes. Então tem horas que você está ligado, tem horas que você não está, você gosta mais disso. Então você entendendo mais sobre o aluno, eu acho que, é um skatista? Então tá, olha só, pega a revista Trash, lê, me dá a matéria, um resumo de... Pega essa informação, você gosta disso, então vai lá e busca essa. Eu acho que eu preciso de estar interessado, e você precisa de achar que você vai usar isso. Muito legal, Bob. A gente criou aqui uma disciplina chamada Projeto de Vida, que é para cada vez mais dialogar, entender o que o jovem quer, qual é a perspectiva e conectar mais ela. Muito legal essa dica tua. Eu tenho aqui uma pergunta que é da professora Adriana, que eu acho que tu vai adorar. Na verdade, ela tem um comentário e uma pergunta, né? Que é muito legal. A professora Adriana contou que hoje ela tem skate dentro das aulas de educação física para ser trabalhado na escola. E ela pergunta como valorizar esses conhecimentos básicos em skate na teoria e na prática no contexto da escola. Né? Que é uma coisa que eu sei que você está aí sonhando muito com o Instituto, que a gente tem conversado, que é muito bacana. Muito obrigado aí para a professora Adriana que mandou a pergunta. Bob, essa acho que é um sonho teu também, né? Que legal, muito legal. Com certeza, se eu tivesse tido aula com ela ia ser uma das professoras que eu estaria falando agora para vocês, porque para se falar aqui, né, quer ensinar o skate, quer, né, acho que isso aí é muito bacana. Eu cresci, obviamente, como eu falei, jogando futebol, jogando handball, por ser asmático, né, muita gente não sabe, eu tenho bronquite, e aí então eu não jogava na linha, eu corria, ficava cansado, né, então eu ficava no gol, e eu era meio destemido, então, por alguma razão, a galera gostava de eu no gol, porque eu não estava nem aí, pegava várias bolas, de qualquer jeito, então isso aí me interessava, mas eu sentia a falta de eu poder andar de skate. Por que eu tenho que vir jogar bola, handball, basquete? Por que eu não posso ter aula de skate? Cadê a pista? Né? Não tinha, então assim, isso para mim é uma coisa que lá nos Estados Unidos hoje em dia existe mais, né? As aulas com crédito, tanto de surf, quanto na Califórnia principalmente, quanto skate, isso está incluído, e eu acho muito bacana poder trazer para o Brasil e interagir e ter essa interação, porque também difunde, às vezes é a opção, né? Não que todos tenham que andar de skate, mas de repente você tem uma opção ali, você dá uma brincada, e aí legal. E aí é uma questão, né? Eu acho que assim, em relação às escolas, inclusive até uma das empresas que eu criei, que é a Burn Kit, são de empresas de obstáculos móveis, é justamente para poder introduzir o skate numa quadra poliesportiva. Então é uma das coisas que a gente estava fazendo para poder também ter o skate como opção. O mais importante, eu acho que do skate, tem o lado de cair, né? Então às vezes um tatame, né, junto, né, umas aulas que você possa aprender a cair no chão. Judô, hoje eu faço jiu-jitsu também, eu gosto muito, me ajuda muito o paraquedismo, me ajuda na consciência situacional, né, o voo, a aviação, então todas essas coisas que trazem aí para você começar a sua própria percepção, né? Então, assim, cair no chão, alongamento, respiração,
né, visualização para depois materializar. Isso aí a gente, o caiu, levanta, né? Não tem, isso tudo tem um paralelo com a vida, né? Então, se você vai andar de skate, você está com os amigos, está com medo de cair, está com medo de errar, porque de repente um vai falar, um vai te criticar. Você está lá, todo mundo, você vai ver que todo mundo vai cair. Vai tomar um tombo, vai levantar, aí vocês vão se acostumar com o fato de cair, tudo bem. Né? Tudo bem falhar. Né? O sucesso é uma sequência de falhas. Né? Então, às vezes você desiste, você fica, né, você recebe um não, você acha que é um desespero. Eu acho que o skate tem essa, né, me ensinou muito isso. Então, hoje eu não tenho, se está levando um tempo, uma empresa não está, tem coisas que não estão alinhando, desisto. Não, eu fico até, porque a gente sabe que uma hora vai sair. Então, esse paralelo com a vida e o skate é muito bom. Aqui eu tenho um comentário, a Clarissa, que está lá na Escola Caetano de Campos, aqui de São Paulo, Bob. Ela conta que eles têm o privilégio de estar na frente da Praça Roosevelt, que tem muitos skatistas lá. Sim. E ela explica que vários alunos usam skate não só como diversão, mas como transporte. Ela está te convidando um dia para você ir lá conhecer a escola. Até tem alguém aqui que me perguntou, tanta pergunta, se você dá aulas de skates. Eu disse, olha, quem sabe um dia a gente não vai convidar o Bob para ir em algumas escolas aqui, fazer algumas demonstrações, bater um papo, porque é muito legal. Aliás, tem um monte de gente me perguntando assim, nossa, legal, por que vocês escolheram o Bob? A gente está escolhendo pessoas que são inspiradoras, que têm histórias incríveis e que mostram esse tipo de exemplo de vida. Porque às vezes as pessoas olham lá um Bob Burnquist, um baita de um skatista e tal, esse cara certamente já teve problemas. E, aliás, tem muitos jovens perguntando sobre isso. Por exemplo, a Ludmila perguntou como a tua família reagiu quando você disse que queria ser skatista. Aquele momento mágico de contar. Aliás, tem aqui embaixo, o Gustavo está falando que ele sonha em ser cantor. Mas a família dele não concorda com esse caminho, né? Então ele sonha, a família quer que ele toque os negócios da família, né? E ele pergunta para você o que você acha, o que ele deve seguir, como é que é isso, o caminho dele, o caminho da família. Isso sempre é complexo, difícil na vida da gente. Todos nós temos esse processo e é super de boa. Aliás, a gente faz escolhas que a gente acaba mudando na vida. Eu mesmo, né, minha vida, a gente acabou mudando nisso. Então, a pergunta do Gustavo e da Ludmila é relacionado aí à família, como é que você contou, se você recebeu alguma pressãozinha para seguir outro caminho, como é que foi isso? Primeiro, obrigado pelo convite aí. A Praça Roosevelt, nem sempre ela foi uma pista de skate, mas ela sempre foi utilizada como skate, então ela evoluiu para isso, é muito legal de ver. Eu já me machuquei ali na frente, ali na igreja, num obstáculo lá, conheço muito bem a área. E sim, de repente um dia a gente consegue fazer a visita aí na escola. Agora, nem sempre a gente é apoiado, na maioria das vezes, eu na verdade, eu gostava do não, né? Porque assim, você fala assim, olha, você não vai fazer isso. Então peraí. Então assim, a minha personalidade era, se você não quer que eu faça algo, aí que tu vai ver, né? Então eu tinha esse lance. Mas eu, graças a Deus, em casa, né, tanto meu pai quanto a minha mãe, eu acho que assim, quando eu pedi skate, eles viram que eu ia, né, que era algo. De repente, no começo eles achavam que era só uma brincadeira e tudo certo. Mas quando eu comecei a seguir, realmente, andar, aí de repente, né, repetir de ano por causa do skate. Aí meu pai, né, começou né, isso aí não tá sendo legal, né, meu pai e minha mãe tinham se separado e tal, aí ele, né, falou assim, se esse garoto ficar andando de skate, aí ele tem que estudar, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, tem que parar com isso, né, enfim. E aí a minha mãe lembrou ele uma história da mãe dele, porque meu pai toca muito, muito violão, então segue aí mais ou menos a linha do que... Como é que ele chama, que fez a pergunta? Acho que era o Gustavo. O que Gustavo, é cantor, o Gustavo, né? Então, mais ou menos... Isso, exatamente. Então, meu pai, ele tinha, né? Ele toca muito bem violão, adorava cantar, e aí na época dele seguir carreira musical, a mãe dele ou o pessoal da família falaram para ele seguir, que ele é agrônomo, né? Então, assim, ele teve que seguir lá, as fazendas, a Califórnia e tal. E aí ele ficou meio que perdido e foi. E isso foi uma desilusão da vida dele. Ele falava dele, minha mãe conheceu ele, falou, né? Então minha mãe falou assim, olha, você lembra quando você tinha essa oportunidade e aí acabaram, né, te levando para um lado que você até hoje fala que, poxa, você gostaria tanto de ter seguido? Então, tá aí a oportunidade, tá seu filho querendo andar de skate,
né, você vai falar que ele tem que fazer, vai querer direcionar alguma coisa. Então, deixa ele fazer os dois, se é isso que ele quer fazer, deixa, né, fazer o teste. Então, minha mãe defendeu muito, apesar também da minha mãe ter muito medo de altura e morrer de medo de andar de skate. Então, isso ainda respeito ainda mais, porque ela defendeu algo que ela morria de medo que eu fizesse, mas ela sabia que... Então, em casa, eu fui muito abençoado nesse sentido, né? Então, mas lógico que quando eu fazia besteira, opa, tira o skate. Aí era uma forma de educação. Aí começou a, opa, então era uma maneira de me endireitar. O tempo foi indo e, óbvio, que as coisas foram dando certo, né? Enfim, não foi uma coisa que poderia não ter acontecido, né? E eu comecei, peguei patrocínio e tal. Então, de repente, meu pai viu e, não, tá sustentando, tá fazendo a vida disso e tal. E hoje, a minha filha tá com 20 anos. E ela me fala, que eu vou ser, o que eu vou fazer. E eu falo para ela, assim, tipo, eu acho que assim, hoje eu sou piloto de avião, sou piloto de helicóptero, desenho pista, sou, né, paraquedista, né, treino jiu-jitsu, eu falo assim, surfo, snowboard, eu falo assim, o que quer fazer? Faz tudo. Mas é uma coisa de cada vez, né? Então, por que não tocar os negócios da família e ser cantor, né? Por que não, de repente, aprender um outro ramo, porque você nunca sabe se lá na frente você vai utilizar isso. Você tá, né? De repente é um caminho que nessa fase da sua vida, você está falando, poxa, mas eu não quero fazer isso. Tá, pega e faz, você para, né? Vai lá e faz o que você tem que fazer, né? O nosso amigo famoso Chorão, às vezes faço o que eu quero, às vezes faço o que eu tenho que fazer, né? Então, assim, é meio isso. E aí você vai ver que lá na frente, essa habilidade que você não queria, né, fazer e desenvolver tanto, vem à tona e pode te ajudar. Então, segue com tudo que você sonha. Não tem essa. Legal. Eu tenho aqui, algumas pessoas aqui perguntando se você já pensou em desistir dessa carreira, teve aquele momento do disse, nossa, vou para outra coisa. E tem aqui a professora Ejaline, disse que gostou muito que você, Bob, tocou em um ponto que ela sempre fala com os alunos, e acho que a maioria dos professores falam, né, sempre, que é a determinação, né? É você pegar algo para fazer e fazer muito bem, ir atrás disso. Ela mostra e ela está falando que você mostra que nada se constrói sem esforço, né, sem ter objetivos e metas. Isso é fundamental para os nossos estudantes. Acho que esse é um exemplo muito legal. Mas já teve aquele momento mais difícil que você chegou a pensar em desistir, em parar, ir para outro esporte ou ir para outra coisa? Como é que foi isso? Bom, sim, várias fases da minha vida, né? Tipo, a gente tem os caminhos, né? As coisas aparecem, você começa do lado, eu começo a desenvolver, aí você começa a entrar nos caminhos errados, não é nem porque você quer desistir de skate, mas a interação, a vida começa a te mostrar outras coisas e você confunde um pouco, né? E daqui a pouco, por isso que eu falo, o skate sempre me manteve na linha, porque eu sempre voltava para ele, né? Eu falo assim, de repente eu não estou me dando tão bem, estou fazendo besteira, aí eu começo a não conseguir andar de skate, e aí quando eu vou ver o que eu quero andar de skate, aí eu vou lá e foco no skate, Então, nesse caso, o skate me mantinha na linha. Eu tive uma situação dessa, mas não pela razão de não estar dando certo, mas por uma razão filosófica, que na época dos X Games, na época da entrada do mundo, que o skate era muito rebelde, né? Era muito underground. Então, de repente, ele começou a ser bem visto e começou a crescer, eventos grandes, X Games e televisão e aquela coisa toda. E chegou num momento que eu me senti um pouco peixe fora d'água. Eu falava assim, cara, tipo, isso daqui não é razão. Não é essa visão. Eu não tô afim mais, eu não quero... Aí você começa meio que mais a entrar numa filosofia de não, quero fazer outras coisas, né? Quero pensar em outras coisas, não quero ir nesse campeonato porque não tem nada a ver comigo, eu não quero ir naquele... E aí eu tive um papo com o Lance Mountain, que era um dos meus patrocinadores da época, e um dos grandes skatistas aí, que muita gente conhece, Tony Hawk, Steve Cabaleiro, Lance Mountain. Então, eu falei para ele, pô, Lance, eu não tô me sentindo bem, não quero mais competir nesses campeonatos grandes aí, não tô sentindo que é a alma do negócio, não é né, eu tô sentindo que eu tô me vendendo e não é isso. Aí ele, né, me ouviu sempre papos bons com ele, mas ele falou o seguinte para mim, Bob, se você... tudo bem, é válido, você tem esse direito, eu acho que você tem que fazer o que você tem que fazer e o que você quer fazer, mas pensa o seguinte, se você não vai neste evento televisionado, onde muitas pessoas estão assistindo, e coloca o seu skate de alma para as pessoas verem quem você é, né, qual
a sua expressão. Não interessa se você ganha. Se você ganhar, beleza, ficar em último, beleza. Mas se você não faz isso, a gente vai perder a oportunidade de ver, né, essa estrela que tu é, essa energia boa que você coloca para frente, né? Então, e aquilo me pegou e eu falei assim, cara, realmente, eu não tô aqui para ganhar, eu não tô aqui para tudo bem, eu vou competir, vou com vontade e tal, mas eu tô aqui para mostrar quem eu sou, né? Me expressar. E aí aquilo mudou. Então eu vou mesmo, ainda, o Bob se vendeu, tá, se vende, tá bom. Mas eu tô lá andando com vontade, com força, então esse foi um dos momentos. Legal. Bob, a gente está quase chegando aqui no tempo final da TV Cultura. Mas se você topar, a gente pode continuar um pouquinho mais com as redes sociais, que tem muita pergunta. A galera mandando pergunta muito legal. Se você topar. Mas eu queria já te passar uma pergunta que eu achei muito especial. A Tawane, ela disse o seguinte: eu sou menina e amo andar de skate. Não sou profissional, mas sei andar bem. O que você acha? E, aliás, esse é um tema assim, muito legal sempre de gente trazer, porque tem muito preconceito, especialmente com as meninas, muitas vezes que querem jogar futebol, querem andar de skate, enfim, fica nessa sociedade que muitas vezes é machista, acha que não. Aliás, eu vi o último campeonato mundial que teve aqui em São Paulo, que foi da hora, foi muito legal. Eu vi muitas meninas mandando muito bem, foi show de bola. E eu acho que eu queria te ouvir, você está há tantos anos nisso e vendo as meninas evoluírem tanto, assim, sendo tão legal, o que você diria para a Tawane e para todas as meninas que estão perguntando sobre isso aqui? Sim, claro. Não, primeiro, é incrível, acho que o skate ele não tem, né, idade, cor, gênero, né, é uma mulher, não interessa. Acho que assim, é a sua expressão em cima dele, né? Depois de eu falar o que eu falei, justamente cada skatista tem um estilo, tem uma forma de enxergar, tem um jeito de andar, né? E assim, o skate feminino é muito bonito de se ver, tem um estilo diferente, você vê que elas escolhem, às vezes, diferente a maneira de andar, né? O jeito de andar, né? E tem muita técnica. Hoje ela deve conhecer a Raíssa Leal, que tem, sei lá, 13 anos, 12 anos de idade, ganhando o Campeonato Mundial, podendo muito bem, né, trazer medalha olímpica. E, enfim, né, a própria Letícia, tem muitas meninas que estão andando muito bem, isso não existe, sem falar nas transições. Então, eu acho que é muito bom de ver, eu acho que quanto mais, melhor, até porque trazem uma outra energia para o skate. A gente vive numa sociedade patriarcal, né, a gente está numa sociedade machista, mas acho que a mudança disso vai com que o próprio Lance Mountain me falou, né, elas têm que mostrar o skate delas. Não tem essa, te falam que não é para mulher, não é, porque você vai sempre ouvir isso, né? A mulher vai ouvir que não é para mulher e o homem vai ouvir que isso é coisa de moleque, de vagabundo, né? Se sempre tem o preconceito, vai vir de alguma maneira, né? E não existe isso. Acho que tem que todo mundo andar, tem que todo mundo ser isso que você quer, né? Tem que se expressar, tem que evoluir. E o skate feminino hoje, o skate feminino brasileiro é um dos mais fortes que tem no mundo, e essa garotada toda está muito de parabéns, e começando cedo, né? Enfim, eu acho que, né, eu sou muito fã de assistir, sou muito fã delas e acho que tem que tocar com tudo. Legal. Aqui eu tenho uma pergunta muito legal. Aqui o Pedro, eu já fiz essa pergunta, mas o Pedro fez a pergunta se você já sonhou ser outra coisa de skatista, mas eu queria engatar com a pergunta do Rafael, que é muito legal, porque todo mundo sabe que o Bob é um baita do skatista, multicampeão e tudo mais. Mas o Rafael está pedindo para você falar um pouco desse lado empreendedor, do teu lado empreendedor, da criação da marca, da criação da marca Bob Burnquist. Você tem hoje outros negócios que surgiram disso. E eu acho bem bacana a pergunta do Rafael aqui sobre esse lado empreendedor. Sim, claro, com o maior prazer. Isso natural, né, como foi evoluindo, eu trabalhando sempre na área de marketing, né, como skatista profissional, a gente está promovendo as marcas que a gente está na área de marketing, então você consegue entender como é que funciona lá dentro, e com muitos patrocínios diferentes, variados relacionamentos, então você foi, né, evoluindo e fui trabalhando com a minha marca, né? Então hoje em dia, obviamente que é uma sequência que eu dou, mas outros caminhos abriram por esse know-how, né, todo. E aí eu coloquei essa daí que eu falei da minha empresa de pistas móveis, a Burnquist. Tem uma
outra empresa chamada Farmalif, que aí é de plantas medicinais, então seguindo mais no lado das plantas, né, tipo da evolução de como a gente pode se curar pelas plantas de uma maneira menos agressiva, né, apesar de quando é necessário, se eu quebrar um osso, se eu me machucar, a gente vai precisar da medicina mais aguda, né, mais forte, mas no decorrer a gente pode, né, usar as plantas, usar tanto as ervas quanto comida, quanto na dieta, né, eu presto muita atenção. Então, muitos dos negócios que eu entro por uma causa, por uma razão, né, obviamente que a gente, né, vive numa sociedade capitalista, a gente tem que fazer dinheiro, mas o dinheiro em si não é a única razão que eu vou entrar em algo. Eu vou sempre buscar se isso faz uma solução, se isso me dá vontade de trabalhar, se eu tenho interesse nesse assunto. Então, sim, isso acabam que às vezes vão evoluindo de outras parcerias que eu monto. Então, as pessoas que eu estou à volta, relacionamentos, você vê que isso que vai construindo. Então, hoje em dia, né, as marcas que eu tenho, elas só operam porque eu me relacionei com as pessoas corretas e a gente coloca as pessoas certas nos lugares certos para elas acontecerem, né? Então, tem vários momentos aí. Então, o meu empreendedorismo é em relacionamento, né? Porque, assim, eu tenho ideias, né, consigo direcionar. Tive uma experiência de gestão esportiva que não estava no meu objetivo, ser presidente da Confederação Brasileira de Skate por 2 anos, né, para resolver uma solução. Aí foi tudo uma questão de qual é a necessidade, né? Então, assim, eu vejo aonde está a necessidade e tento suprir de alguma maneira. Então, assim, enfim, eu gosto muito de aprender e tentar, de alguma maneira, ser parte da solução, né? E agora, como você mencionou algumas vezes, já nascendo aí meu lado institucional, mas o meu lado social já faço há muito tempo, né? Até fazendeiro, até agricultura eu gosto, né? Acho que é uma coisa, principalmente quando a gente começa a falar em segurança e alimentar, né? Então, assim, para mim é isso. Pessoal, estamos aqui. Bob, muito obrigado. Como a gente continua nas redes sociais, continua aqui no Centro de Mídias. Eu só queria ficar mais uns minutinhos com você. Eu sei que seu tempo aí, e obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente, mas tem muita pergunta e eu queria, até por pedido aqui do pessoal, te passar mais algumas delas aqui, né? Primeiro, aqui tem uma professora, a Rodi, que ela é uma professora de projeto de vida. Ela é de Osasco e ela achou excelente passar a ideia de que o skate pode ser um projeto de vida. Porque uma coisa que a gente tem trabalhado muito sonha com isso, então vai lá, corre atrás, vai com determinação atrás disso, linka os outros conhecimentos. Eu quero ser skatista, então eu não vou estudar matemática. Poxa, deixa eu te mostrar como a matemática, a física, tudo isso pode ser importante, por exemplo, para quem quer ser um esportista, seja no skate, em outras áreas, enfim. Muito obrigado aí, ela adorou a ideia, e de que ela ainda falou que o apoio da família é essencial. Mas eu tenho uma pergunta de um professor aqui, o professor Edson, que eu acho bem legal. O professor Edson deve ser professor de arte, ele quer saber como conectar, por exemplo, o skate e a arte, que eu acho que tem muita coisa legal. Aliás, geralmente quem orbita ali nesse ambiente tem muita coisa de arte de rua que é fantástica hoje e que está no mundo do skate. Achei muito legal a pergunta do Edson também. Sim, claro. Olha, eu acho que esse lance do projeto de vida é muito importante mesmo, porque a gente só vai se interessar por algo se você consegue ter visão clara da aplicação disso, né? É muito difícil, às vezes a gente tem conversa, você vê os memes, né, na internet, a galera assim fala assim, o que eu estou usando, né, a rebimboca da hipotenusa de não sei o quê. Você fala assim, não estou nem usando isso agora. Mas não entender que você é formado, você começa a pensar, química, eu não uso química, mas eu entendo mais ou menos o porquê daquilo, né? Você fala assim, a nossa realidade geométrica, começa a entender, você começa a estudar a física quântica, você começa a falar assim, nossa, e aí tudo é interessante, mas eu só consigo mais ou menos ter um entendimento para talvez, né, captar isso, porque eu tive uma base nesses assuntos lá atrás, né? Então, assim, com certeza, tendo um projeto em volta faz muito sentido. Agora, a pergunta da educação física qual que era? Ele queria saber...
O da educação física, na verdade da arte, física, né? Eu falei, né? O projeto de vida. Isso, agora é da arte, Isso, professor Edson. Tá, então, beleza. Então, assim, a arte, a razão que ela tá tão intensa no skate é que o skatista é muito criativo. Ele é criativo porque é uma atividade muito expressiva e individual. Então, quando você está em cima do seu skate, tem uma certa atitude, como que você vai fazer a sua manobra? Você pode fazer ela assim ou de várias outras maneiras. Como é que você está se vestindo? Né? Como é que você se identifica? Então, tem uma questão de expressão, atitude. Então, quando a gente pensa em manobras novas, eu, por exemplo, eu preciso criar. Eu não consigo ficar sem criar. Né? É uma coisa assim, então se eu estou andando de skate, eu preciso aprender uma coisa nova mesmo, nunca fiz antes. Não é, mas não, tem que ser algo que eu não fiz e, de repente, algo que eu nunca vi. Melhor ainda se ninguém nunca fez. Né? Então, isso aí a gente corre atrás constantemente. Por isso que, às vezes, a construção das rampas, né, no design das rampas, eu consigo montar algo novo. Então, eu vou fazer uma rampa que ninguém nunca andou. Então, se ninguém nunca andou, quando eu acertar uma manobra nela, ninguém nunca fez isso. E aí eu levei a construção, né, disso para poder fazer isso acontecer. Agora, quando eu não estou andando de skate, eu preciso estar criando. Então, eu gosto de desenhar. Sempre gostei muito. Né? Então, a arte, para mim, ela faz muito parte da minha vida. Ontem eu até postei um desenho que eu fiz durante a Páscoa, né, no meu Instagram, porque eu estava ali, fiquei ali o dia inteiro. Fiquei lendo e desenhando porque eu não estava andando de skate. Né, e eu precisava de ficar criando. Isso daí, essa expressão é muito importante. Acho que a gente precisa de colocar aí. Não interessa se você manda bem, se você não manda arte, ela não tem isso. E tem várias formas diferentes de arte. Né? Tem a poesia, né? Tem a escrita, tem a poesia em movimento, que é o próprio skate. Né? Tem a arte colorida, é preto e branco, grafite na parede. Então, assim, tem muita coisa que está muito ligada ao meio. E eu acho que é muito importante para a nossa sociedade não perder de vista, porque eu acho que não é apenas a economia, a Ibovespa ou a Dow Jones subindo, a gente está bem, ela descendo, a gente não está. Né? Eu acho que tem muito mais a ver com como a gente está como sociedade, a arte, música. Eu também sou músico, também eu adoro tocar violão, adoro percussão, bateria, porque eu preciso de estar me expressando. Então é muito importante para a formação da pessoa. Legal. A gente vai ficar mais 8 minutinhos, então eu vou fazer um combozinho aqui de algumas perguntas para você. Tem uma aqui que a Cindy está querendo, Bob. O que você diria para os alunos que desistem da escola? Eu acho que isso é uma mensagem super legal. Mas tem também, por exemplo, a Samili está perguntando qual é a sensação que você tem até hoje de andar de skate ainda. Você tem aquela mesma sensação de prazer e de ficar em cima do carrinho, do skate? A Bianca pergunta se você teve medo ao andar de skate, se ainda tem esse medo, se está rolando. Então, 3 perguntinhas. Se você teve medo, tem medo ainda? Qual é a sensação que você sente até hoje nisso? E o recado para aquelas crianças jovens que desistem da escola, o que você deixaria para eles? Bom, vamos lá. No medo. Medo, sim, eu sinto até hoje. O medo me mantém vivo e relativamente saudável. Né? Se eu não tiver medo, eu vou estar todo quebrado. Você não tem aquele limite, você precisa de estar... O medo é entender a fragilidade do corpo humano, né? Até uma certa realidade. Agora, obviamente, o meu medo e o meu limite é o meu limite, não é o seu, não é o dele. Né? E aí a gente vai ultrapassando. Sempre quando você está ultrapassando o seu limite, você tem esse medo e você precisa de ir com medo mesmo. Né? Aquele está com medo, vai com medo mesmo, porque não vai passar. A gente precisa de quebrar isso. Então, sim. E a sensação que eu tenho de andar de skate até hoje, como eu falei, é de aprender algo novo. Então, eu amo andar de skate, porque eu sei que toda hora que eu andar, eu posso pensar e imaginar algo que eu vou aprender. Então, ela continua da mesma forma, da mesma maneira de quando eu pulei o cabo de vassoura, né, em casa, de olho. Quando eu aprendo algo novo, pode ser uma manobra técnica, um 900, a sensação é a mesma. Né? Então, essa razão de andar, ela continua até hoje. E quanto a desistir da escola, primeiro, eu acho que assim, o contexto dessa desistência, muitas vezes, é fora, né? Às vezes as pessoas precisam desistir porque precisa trabalhar para sustentar em casa. Tem o lado econômico. Aí, às vezes, desiste mesmo porque está frustrado, né? Não está tendo a atenção necessária ou está com dificuldade numa matéria e começa a cair e aí tem vergonha, né? E aí, na vergonha, a reação do mais jovem, às vezes, é pegar, não quero isso daí, não, isso aqui tal, quero sair fora.
né? Porque de repente não teve alguém, né, que conseguiu enxergar aquilo e acompanhar com mais calma. E assim vai, né? Sensações variadas. Só que a realidade é que o que a gente tem que pensar, se você está apenas pensando em desistir porque você quer ter férias mais longas, ou o que seja, eu acho que é bom pensar na oportunidade que você está tendo de aprender, na oportunidade que você tem de evoluir e que muitas outras pessoas não têm. Muitos países e muitas crianças não têm nem escola, ou não podem ir para a escola, ou mulheres que não podem estudar. Né? A gente, quando você começa a entender, né, o mundo, eu acho que se você está começando a desistir, começa a procurar saber sobre outras sociedades, né? E aí começa a enxergar o que você tem, né, e o que poderia ser. Mas eu acho que, né, entrando um pouco na leva da comida e educação, a importância de você ter algo né, no estômago, como é que você vai aprender se você está com fome? Né? Então tem um monte de coisas também que começa a entrar, e aí a gente, né, entende que a realidade, que a educação, muito importante, comida, mais importante ainda, e esses dois juntos formam uma sociedade incrível, né? Então a gente precisa dar muita atenção à educação, tem que realmente, aí, acho que o trabalho, essa posição que você está aí é uma das mais importantes da nossa sociedade. Obrigado. Aqui a Yasmin está mandando uma pergunta, se você já respondeu, eu vou só complementar aqui, mas ela perguntou se você não quiser ser skatista, qual outra profissão? Ele comentou aqui de arquiteto, e no final das contas ele virou arquiteto, que ele projeta as pistas que ele anda lá, muito bacana. Tem aqui uma pessoa que eu acabei perdendo aqui o nome dela, Leonardo, está perguntando aqui sobre bullying, se já sofreu, tem um monte de pergunta aqui. Vamos lá. Você já teve algum episódio de preconceito? Tinha uma pessoa que tinha feito uma pergunta aqui, por exemplo, que diz, eu ando de skate, aí as pessoas acham que eu uso droga porque eu sou skatista. Eu acho isso maior preconceito também, esse negócio. Você já sofreu com isso, Bob, também? Olha, sim, claro, né? Ainda mais na época que eu comecei a andar, lá em 87, a gente, né, tinha uma visão completamente fora, né? Era bandido até. Né? Era vagabundo, era bandido. Então, a gente tinha essa visão. Mas eu, assim, na escola, pela minha personalidade, o bullying, né, quando ele começava a acontecer, não interessa o tamanho da pessoa, eu era meio muito louco mesmo. Tá? A pessoa chegava a querer fazer bullying, eu levantava e, eu podia apanhar. Mas para cima de mim não ia crescer. Né? Porque, de repente, por andar de skate, né, ou a minha personalidade aceitava e aguentava aquilo um pouco mais. Né? Eu pintava o cabelo de vermelho, a galera vinha me zoar. Aí, de repente, por eu estar com aquele cabelo daquele jeito, minha calça furada por andar de skate, meio que a molecada tinha medo de mim. Aí uns queriam me zoar ou falar, né, tipo, que não se veste bem, ou, né, blá, blá, blá. Mas, assim, era uma coisa que não pegava. Mas eu via que, dependendo, né, às vezes o bullying mais agressivo, assim, não é tão detrimental quanto um bullying psicológico mais leve, né? Ou então, de repente, um bullying de repente, da escola, ou você tá ali, aí fala assim, olha, você andando de skate, você nunca vai dar em nada, né? Ou uma menção dessa maneira, né? Isso daí não vai te levar a nada. Então, isso fica na tua cabeça, né? Então, acho que é uma coisa, assim, que é importante a gente tentar saber quem somos, mas para isso a gente precisa de uma formação. Eu, graças a Deus, em casa, eu tinha essa segurança de falar assim, não, você não tem essa, você pode andar de skate, você é quem você é, tá tudo certo, né? Então, assim, o bullying não chegava em mim, então a gente tinha isso. Agora, em questão de o que eu gostaria de ser da vida, né? Eu falei de arquitetura e tal, eu falei muito das minhas coisas, né? Eu evoluir, eu pilotar avião, eu aprender a tocar violão, eu arte, eu skate, né? Muito eu, né? Hoje em dia, a minha vocação, assim, muito que eu estou vendo que está evoluindo para e onde eu estou gostando muito é de poder ajudar as pessoas, né? Não sou eu. Como é que você está? Né? O que está acontecendo? Né? Posso ajudar com alguma coisa, alguma solução? O que o skate fez comigo? Posso passar? Né? Eu posso traduzir isso? Por isso que esse lado social está começando a crescer mais. E essa história da pandemia, essa história que a gente está vivendo agora, deu uma florada a mais de entender que, na verdade, eu preciso fazer algo para ajudar de alguma maneira, né? E aí entrou na campanha emergencial de cestas básicas, né? Que eu fiz aí com o Instituto Nova Era, que lá nas minhas redes sociais, quem quiser acompanhar, tá tudo lá, tá? Eu tenho o link no perfil, se quiser ajudar, doar de alguma maneira.
mas é o primeiro. Às vezes você fala assim, mas precisa álcool gel e precisa máscara. Galera, preciso comer. Álcool gel e máscara, pode até pegar o Covid, mas eu tô morrendo de fome, entendeu? Aí depois com fome você vai sair para a rua, né, as comunidades, vai rolar uma caça, e aí começa a violência. Então é importante a gente primeiro pensar no que está sendo preciso. Então eu corri atrás dessa ação emergencial, e a gente conseguiu aí, com a parceria do Banco BV, arrumar umas 700 e poucas cestas básicas, né, para os grupos, projetos de skate que a gente tem aqui, que eu enxerguei, e isso me deu um sentimento tão grande, tão bom, de saber que eu pude ajudar de alguma maneira, e agora é tentar ver como mais eu posso ajudar. Então, nessa ação emergencial de cestas básicas é uma das coisas, mas agora eu acho que como skatista, como brasileiro, né, como um dos poucos que conseguem um sucesso em algo que ama, né, eu posso agora virar e falar, né, tendo essa conversa com vocês e com todos aqui, de tentar direcionar de alguma maneira e ajudar, né, de alguma maneira, a vocês seguirem o caminho que vocês queiram aí, e geralmente, se possível, como solução, né, não como problema. Legal, Bob. Eu quero te agradecer muito, mas quero agradecer muito aos alunos, os professores que estão conectados aqui. Tem pergunta do Juan Carlos, da Bianca, da Isadora, o Vinícius falando aqui que ele é youtuber e skatista, que tem um canal chamado Skate VIP. Legal. Adriele aqui mandando a pergunta, querendo saber qual é a tua matéria preferida. A Jéssica querendo saber quantos anos você tem hoje. O Vitor perguntando se você se considera bem-sucedido. Tem muitas perguntas. A ideia de como... O Rafael perguntando como é que você criou a manobra, a ideia de criar a manobra, a suíte, imagino que você já criou outras tantas, né? Mas tem pergunta da Gabriela, do Gustavo, da Isadora, da Ludmila, do Renan, da Eduarda, e eu quero pedir desculpas para eles, na verdade, do Raul e de tantos outros que estão chegando aqui, às dezenas e dezenas, porque a gente não vai ter muito mais tempo para continuar, mas eu queria, deixando esse conjuntinho aqui, Bob, acho que é um recado legal. Primeiro, você está aí montando um instituto, pensando, você acabou de falar um pouco sobre isso, pensando um pouco nos outros, e eu queria deixar esse espaço aberto, né? Essa relação com a Secretaria de Educação, com a educação. A gente tem muitos desafios, muitos problemas, muita coisa para resolver de estrutura das escolas, muitos desafios, mas a educação é um caminho. E o esporte, a educação, trabalhar junto com o esporte, para a gente é uma das coisas mais importantes. E ídolos como você darem exemplo, mostrando o projeto de vida, a determinação que precisa, para a gente é muito importante. Eu queria te agradecer muito por esse momento de compartilhamento com a gente, e certamente teremos outras oportunidades e vamos levar, quem sabe, essa filosofia do skate, o próprio skate, para ser trabalhado junto nas nossas escolas. É um grande sonho para todos nós, para os meninos que querem, para as meninas que querem, e logicamente para quem tem outros projetos, a gente tem que dar outras oportunidades. Bob, muito obrigado. A palavra é tua para você se despedir e agradecer mesmo e por essa participação, e a todos que nos assistiram nas redes, no centro de mídias ou na televisão, que já não está mais transmitindo na TV, mas que estamos aqui nas redes. Muito obrigado, meu amigo. A palavra é sua. Eu que agradeço. Eu agradeço a você ter mandado mensagem aí, esse interesse de eu poder tentar ajudar de alguma maneira, a gente ter conversado aí um pouco aí esses dias e ver que bater as ideias, e você tem essa vontade, essa abertura de poder mostrar um skatista, falar sobre skate, né, para todo mundo. Então também queria agradecer a todos os professores, os alunos que estão aí, né, a molecada que está junto, às vezes que não sei nem alunos, entrar no link, estão querendo saber, estão nas minhas redes, quiserem me acompanhar, fazer pergunta lá, eu adoro interagir com a galera, então só seguir lá e a gente tenta manter esse papo por lá. E essa oportunidade de poder estar falando com vocês aí, justamente, né, de tentar fazer parte dessa solução aí, o que eu puder ajudar, a gente puder conversar sobre skate nas escolas, ou de alguma maneira, né, entre outros projetos que a gente está fazendo. Eu gosto muito, hoje em dia eu estou muito interessado em, eu tenho lido bastante sobre quântica, né, tipo geometria, continuo, né, o interesse continua, mas eu acho muito, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Eu estou vendo que as pessoas estão começando a se unir um pouco mais, né, forçadamente, e aí vamos entender que, na verdade, a gente só consegue fazer as coisas juntos. Então, eu estou aí disponível para que a gente puder montar esse programa.
e tentar, de repente, introduzir o skate, que tanto me ajudou na vida de outros que estão andando e que ainda não sabem que, de repente, são skatistas. Muito obrigado mesmo. Legal, Bob. Muito obrigado a todos que nos assistiram, um grande abraço para todo mundo, até a próxima, em breve teremos mais novidades, tem perguntas aqui legais que a gente vai tentar responder para vocês em outras oportunidades. O professor Claudemir, de História, mandou uma pergunta sobre como os alunos serão avaliados aqui no aplicativo, perguntas de como interagir com os alunos, com toda a rede. Nós teremos outras novidades no aplicativo daqui a alguns dias, professor, como, por exemplo, tem enturmação, você vai poder conversar com os seus alunos, e tudo isso ainda a gente está construindo. Mas a gente vai ter oportunidade em breve de fazer uma live só para falar destes temas, professor Claudemir, e a todos os professores que aqui estão. Muito obrigado, especialmente aos alunos que interagiram aqui com a gente, foi muito bacana. Está aí mais um exemplo de um projeto de vida, de uma pessoa que mostra que é importante. A educação está sempre lá junto para o sucesso na vida. Muito obrigado, Bob. Um grande abraço, um beijo no coração para todo mundo. Tchau, tchau.